E aí, agora que a gente viu que algumas dessas substâncias que aparecem aí, que algum desses alimentos que aparecem aí nessa mensagem possui um valor de pH totalmente diferente, não possui um valor tão elevado nem tão baixo quanto os que aparecem aí nessa mensagem, não devemos confiar em tudo que recebemos via WhatsApp e devemos procurar sempre umas fontes confiáveis para divulgarmos. Então, por favor, não divulgue fake news. E essa foi a nossa aula sobre ácidos e bases. Pessoal, vamos continuar falando sobre as substâncias inorgânicas e dessa vez nós vamos conhecer os sais e os óxidos. Primeiramente, vamos falar dos sais, que segundo a teoria de dissociação eletrolítica de Arrhenius, é definida da seguinte forma: os sais são compostos que dissociam em água, liberando íons dos quais pelo menos um é cátion, diferente do hidrônio, e pelo menos um é ânion, diferente da hidroxila. Além disso, é importante ressaltar que o sal é um produto ou a substância que é formada a partir da reação entre um ácido e uma base. Por exemplo, se observarmos a dissociação do sal cloreto de sódio, iremos perceber que temos um íon Na+ positivo e um íon Cl- negativo. E o íon positivo, ele é diferente do hidrônio, que é o H+, e o Cl- é diferente da hidroxila. Se o sal liberar em meio aquoso o íon H+, ele irá liberar também outro cátion. Por outro lado, se ele liberar o íon OH-, esse sal também vai liberar outro ânion. Um exemplo é o fosfato de cálcio tribásico, que vai liberar tanto o OH- e o PO4 3- e o cátion Ca2+. Os sais são formados a partir da reação entre um ácido e uma base, como nós falamos. Esse tipo de reação, ela é chamada de reação de neutralização, porque o cátion H+ do ácido reagem com o ânion OH- da base, e assim elas formam a água que vai neutralizar o meio. Ao mesmo tempo, o cátion fornecido pela base vai unir-se ao ânion fornecido pelo ácido e formar um sal. Portanto, todo sal é um composto. Por exemplo, vamos pegar o ácido sulfúrico reagindo com a base do hidróxido de magnésio, que formará o sulfato de magnésio em meio aquoso. Os sais inorgânicos podem ser classificados de acordo com vários critérios, sendo que um desses modos é pelo número de elementos que constituem esses sais. Por exemplo, se o sal é formado por apenas 2 tipos de elementos, então ele é classificado como um sal binário. Por exemplo, o NaCl, o cloreto de lítio, o iodeto de potássio. Se tivermos 3 elementos, ele é um sal ternário, como vocês podem ver nesse exemplo. E se ele for constituído por 4 elementos, ele será um sal quaternário, como vocês podem ver nesses exemplos que estão aparecendo aqui para vocês. No entanto, as formas mais simples, mais importante de classificação dos sais é de acordo com os íons que eles são. Então, sabendo que os sais inorgânicos são sempre formados pela reação de neutralização entre ácido e base, o cátion é uma espécie química com carga negativa, que forma o sal e é proveniente da base, enquanto o ânion é uma espécie com carga negativa, que é proveniente do ácido e assim, dependendo do tipo de ácido e de base que reagem em meio à solução aquosa, formando o sal, ela pode ser classificada como um sal neutro, ácido ou básico. O sal neutro, ele é formado pela reação entre um ácido forte e uma base forte. Por exemplo, o HCl, ele é um ácido forte e o NaOH é uma base forte. Irá formar um sal neutro e água.
Esse tipo de sal é considerado neutro porque o ácido e a base são fortes. Os seus íons ionizam-se e dissociam-se completamente. E quando os sais são formados por esses íons adicionados na água, eles não sofrem hidrólise, reação com a água, e, portanto, não alteram o pH da solução. Já os sais ácidos, hidrogênio sal, eles são formados pela reação entre ácido forte e base fraca. Por exemplo, o HCl, que é um ácido forte, reagindo com uma base fraca, como o hidróxido de amônia, irá formar um sal ácido, que é o cloreto de amônio. Nesse caso do sal ácido, o cátion, que é proveniente da base fraca, sofre hidrólise no meio aquoso. E por isso ele vai alterar o pH dessa solução e vai tornar esse pH menor que 7. Ou seja, essa solução vai ficar ácida. Já o sal básico ou hidroxissal, ele é formado pela reação entre base forte e ácido fraco. Por exemplo, o ácido acético é um ácido fraco e o NaOH é uma base forte, o hidróxido de sódio, que vai formar um sal básico e água. O ânion desses sais, que são provenientes do ácido fraco, sofre hidrólise em meio aquoso e dessa forma dá origem às hidroxilas, OH-, tornando essa solução básica. Podemos também classificar os sais como misto ou duplo. E quando isso acontece? Quando eles vão liberar em meio aquoso dois ânions ou dois cátions diferentes. Por exemplo, neste exemplo, o composto, ao sofrer dissociação, terá um íon K+, e o íon Na+. E terá também o ânion SO4,2-. Então, temos dois cátion e um ânion. Neste outro exemplo aqui, vamos ter o contrário, vamos ter dois ânions, o Cl- e o ClO-, e um único cátion, Ca+. Além do sal misto ou duplo, temos sal hidratado, que são aqueles sais que possuem moléculas de água prendidas ou incrustadas no seu retículo cristalino em uma proporção bem definida, como é o caso do sulfeto de cobre 2 pentahidratado, ou seja, ele tem 5 moléculas de água encrustada no seu retículo cristalino. Agora que já conhecemos os sais, vamos conhecer os óxidos, que são substâncias inorgânicas binárias, isto é, são formadas por dois elementos, sendo que um deles obrigatoriamente precisa ser eletronegativo e precisa ser o oxigênio. Existem vários tipos de óxidos que podem ser classificados segundo a sua composição e de acordo também com o seu comportamento diante de compostos como a água, os ácidos e as bases. Os óxidos eles podem ser classificados como ácidos, que são aqueles óxidos que reagem com a água formando um ácido, ou que reage com uma base e forma um sal e água. Vamos observar esse exemplo. O trióxido de enxofre, reagindo com a água, ele vai formar o ácido sulfúrico. O dióxido de carbono, reagindo com a água, ele vai formar o ácido carbônico. Ou seja, um óxido reagindo com água formando um ácido. Se nós tivermos um óxido reagindo com uma base, irá formar um sal e água. O trióxido de enxofre reagindo com o hidróxido de sódio irá formar o sulfato de sódio mais água. O trióxido de cromo, por exemplo, reagindo com o hidróxido de sódio irá formar o sal sulfato de cromo mais água. Os óxidos eles podem ser classificados como básicos, que são aqueles óxidos que reagem com a água e formam uma base, ou reagem com um ácido e formam um sal e água. Por exemplo, o óxido de sódio, quando reage com a água, ele forma o hidróxido de sódio, que é uma base. Por exemplo,
o óxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico forma o sulfato de sódio mais água. E esses óxidos básicos, eles são formados por metais e possuem um caráter iônico, porque esses metais são elementos altamente eletropositivos. Lembra lá da tabela periódica? Eles estão geralmente no grupo 1 ou 2 da tabela periódica e eles possuem uma carga igual a mais 1 ou mais 2, ou seja, eles precisam receber 1 ou 2 elétrons de outros elementos químicos, como o oxigênio, para ficarem estável e produzir alguma substância. E alguns exemplos desses óxidos básicos são os óxidos de sódio, de potássio ou de cálcio, de magnésio. Por exemplo, o óxido de potássio, ele está presente nas cinzas de madeira, nas cinzas de cigarro, e é um exemplo de óxido básico. Antigamente, o sabão de cinzas era produzido por uma reação entre gorduras e cinzas dos vegetais, porque graças a esse caráter básico do óxido de potássio, ele substituía o hidróxido de sódio, que é também uma base. Temos também os óxidos anfóteros, que são aqueles óxidos que em alguns momentos eles se comportam como óxidos básicos e em outros momentos eles vão se comportar como óxidos ácidos. Um exemplo é o óxido de zinco. Ele é muito utilizado na pintura do rosto do palhaço lá no circo. Ele também pode ser utilizado como protetor solar. Vamos observar a reação do óxido de zinco com uma base forte, que no caso o hidróxido de sódio. Vai formar um sal e a água. Por outro lado, se esse óxido for colocado em contato com um ácido forte, ele reagirá como um ácido básico, pois forma como produto um sal e a água. Outro exemplo de óxidos anfóteros são formados por metais, como o óxido de alumínio, de estanho, de chumbo, e por metais também, como o de estanho. Existem ainda os óxidos duplos, que são salinos ou mistos. São aqueles óxidos que se comportam como se fossem dois óxidos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o tetróxido de chumbo, mais conhecido como zarcão. Ele é muito utilizado em revestimentos de peças de ferro para proteger contra a ferrugem. É um óxido duplo, pois ele vai se comportar como se fosse formado por dois óxidos de chumbo. Outro exemplo é a magnetita ou tetróxido de ferro. Existem ainda os óxidos neutros, que são aqueles óxidos que não reagem nem com ácido, nem com base e nem com água. Eles são formados por metais e possuem um caráter covalente. Um exemplo desse óxido neutro é o óxido nitroso, que foi muito utilizado antigamente como anestésico. Outros exemplos de óxidos neutros são os monóxidos de carbono. Existem ainda os peróxidos, que são aqueles óxidos que possuem em sua estrutura o grupo O2, 2-. O peróxido mais conhecido é o peróxido de hidrogênio, que na forma de solução aquosa é conhecida como água oxigenada e sua fórmula é H2O2. Os peróxidos reagem com a água ou com os ácidos diluídos e produzem a água oxigenada. Por exemplo, o peróxido de potássio, reagindo com água, ele vai formar uma base mais água oxigenada. O peróxido de potássio reagindo com ácido clorídrico, ele vai formar um sal mais água oxigenada. Outros exemplos de peróxido são formados pelos metais alcalinos, como o peróxido de lítio, peróxido de sódio, peróxido de potássio e também por meio de metais alcalinos terrosos, como é o caso dos peróxidos de magnésio, de cálcio ou de bário. Ok, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre os sais e os óxidos. Até a próxima!